E você pode abrir a sua Bíblia em Mateus 18. Ok, vamos orar? Fala, lindão. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos pelas crianças, Pai, pelo privilégio de poder ministrar na vida delas. Pedimos, Pai, que em nome de Jesus o Senhor fale ao coração delas nesta manhã. Senhor Deus, que o Senhor use quem vai ministrar. Senhor Deus, para a tua honra e tua glória. Livre as nossas crianças do mal, das pessoas más, acampe os teus anjos ao redor delas, Senhor Deus, e esteja dando sabedoria, capacidade e graça a cada uma delas. Pai, no nome de Jesus que nós oramos, pedimos que o Senhor fale conosco, que estamos aqui, Senhor Deus, e aqueles que estão online. Que o nome do Senhor seja exaltado, engrandecido sobre as nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Mantém sua Bíblia aberta aí em Mateus 18. Aqui em Mateus 18, Jesus, ele vem falando, né, ele fala quem é o maior no reino, é aquele que serve. Ele fala da parábola da ovelha perdida, aonde ele vai atrás da ovelha perdida. Eu estava lembrando hoje mais cedo, aqui enquanto estávamos louvando, que teve uma ocasião que eu preguei sobre a ovelha perdida, na nossa igreja lá em Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos, e eu peguei, saí do púlpito, fui lá no fundo e peguei quem sentava no fundo, coloquei nas costas e trouxe até na frente como ovelha perdida. Então você que senta no fundo, cuidado, o dia que eu começar a pregar isso, vem para frente, porque quem estiver lá no fundo eu vou trazer nas costas, né? E o Senhor fala aí como tratar as ofensas do irmão, quando o irmão te ofende, como você deve fazer, e nós vamos tratar mais aí dos versículos 21 em diante. Deixa eu fazer algumas perguntas para vocês, presta atenção. Há quanto tempo alguém não te magoa? Há quanto tempo alguém não rouba a sua paz? Há quanto tempo alguém não te trai? Há quanto tempo alguém não te engana? Há quanto tempo alguém não te calunia? Há quanto tempo alguém não fofoca sobre você? Há quanto tempo alguém não te ofende? Faz muito tempo? E assim por diante? Será que tem muito tempo ou isso é uma coisa corriqueira? Para alguns acontece mais, por alguns acontece menos. A verdade é que nessa vida acontece. Nessa vida as pessoas vão nos magoar, elas vão roubar nossa paz, elas vão nos trair, elas vão nos enganar, elas vão nos caluniar, elas vão fofocar sobre nós, elas vão nos ofender. Isso vai acontecer, né? Cedo ou mais tarde, nós vamos ser feridos por alguém e nós vamos ferir outras pessoas. Não tem ninguém que nunca feriu outra pessoa e não tem ninguém que não foi ferido que tem uma certa idade. Isso aí não existe. Mas nós achamos que uma vez que a gente fica crente, isso vai acabar. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus no versículo aí, no capítulo 18, ele fala para nós aqui que isso é inevitável. Olha aí, ele falando para Pedro, voltando alguns versículos, no versículo 7, ele vira assim, falou assim, falando sobre quem é maior no reino, e sobre quem faz alguém cair, ele fala assim no versículo 7, ai do mundo por causa dessas coisas, que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele que por meio de quem elas acontecem. A verdade é, irmãos, que enquanto nós estivermos nesse mundo, o Senhor está dizendo que ofensas são inevitáveis. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, ofensas são inevitáveis. Então, uma vez que eu sei que é inevitável, eu devo parar e pensar um pouco mais como é que eu trato isso. Como é que eu vivo com isso. Porque vai acontecer. Tem pessoas que nos ofendem assim do nada, né? Nesses meus mais de 30 anos de pastoreio, o que eu já ouvi, por exemplo, na porta da igreja, que eu faço questão de cumprimentar as pessoas, vocês nem imaginam. Já me ofenderam assim de várias formas, né? E eu aprendi logo cedo, graças a Deus eu tive um pai pastor, um avô pastor, um bisavô pastor, um irmão pastor, 2 tios pastores, eu tenho tanto pastor na minha família, que pode me ajudar a nunca levar para o lado pessoal. Nunca levar para o lado pessoal. Então eu pude aprender isso, mas a verdade é que nós não podemos iludir, faz parte do ser humano ofender uns aos outros. A gente se sente ofendido, acuado, a gente é que nem um animal, a gente quer sair do canto, a gente sai dando tapa, murro, pesado, não é assim? Só eu que sou assim? É verdade, acontece com a gente, né? Então amigos nos traem, pais abusam de crianças, cônjuges são infiéis, funcionários roubam da firma, líderes decepcionam, irmãos da igreja nos desprezam e pastor abandona pastoreio, ou faz besteira como todo mundo. E você
está perguntando para mim o que nós podemos fazer sobre isso, sendo uma vez que é inevitável. A única coisa que nós podemos fazer é perdoar. A única coisa que nós podemos fazer é perdoar. Aí você vai virar para mim e vai falar assim, mas perdoar, Jeff? Para com isso. Você não sabe o que essa pessoa fez comigo. Você não sabe o que essa pessoa fez com a minha família. Você não sabe o tanto de paz que essa pessoa me tirou. Você soubesse o que ela fez comigo, você diria para mim o seguinte, vai lá e faça vingança. Faz ela pagar. Ela tem que pagar com a mesma moeda. E quando a gente quer vingar, a gente vai indo até vingar da pessoa, não é assim? Aí a gente fala assim, deu troco. Não, você agora é igualzinho àquela pessoa. Você ficou idêntica a ela. A vingança só faz com que eu e você fiquemos exatamente como a outra pessoa é. Nós descemos ao mesmo nível dela, descemos ao nível do vingador, porque eu e você queremos vingança. Mas eu digo uma coisa para vocês, a libertação, nosso tema hoje é libertação, a libertação no perdão. Mas há escravidão na falta de perdão. Há uma escravidão terrível. E aqui no capítulo 18, nós vamos ver que Jesus quer que eu e você sejamos libertos. Nós vamos focar mais na parábola do servo impetuoso, que vai dos versículos 21 ao 35, até meio-dia, 1h, 3h da tarde, a gente sai hoje, pode ficar tranquilo, né? Pelo menos 2 ou 3 pessoas vai ficar com a gente, o resto vai embora antes. Né? Nós podemos resumir essa parábola assim, qual o resumo da parábola? Fácil. Jesus está dizendo o seguinte, se nós estivermos dispostos a seguir Ele, nós temos que perdoar as outras pessoas como Ele nos perdoou. Se eu estou disposto a ser um discípulo de Jesus, eu preciso perdoar as outras pessoas como Jesus me perdoou. É isso que está falando. Mas, então vamos ver qual que é a definição do perdão. O que vem ser perdão? Deixa eu falar primeiro o que não é perdoar. Perdoar não é, né? Perdoar não significa que a dor vai sumir. A dor não some instantaneamente, porque eu resolvi que eu perdoei a pessoa. Ela vai demorar. Cicatrizes profundas demoram para sarar, né? Eu lembro quando eu comprei a casa nos Estados Unidos, e tem, de um nível para o outro da casa, tem 3 lances assim de escada, né? Lá. E era em 2011, eu resolvi pular aqueles lances, e eu machuquei meu pé esquerdo, está machucado até hoje. Até hoje, quando faz frio, dói, até hoje, quando eu faço esforço, dói. Né? Ele parece que não vai sarar, coisa de velho, né? Né? Onde eu machuquei o tendão ali, aquele nervo que eu machuquei, vira e mexe, ele dói de novo. Ele está doendo hoje, por exemplo, né? Então, acaba que a gente, para poder ficar sem ter dor, a gente pega o carro automático, né? Para não ficar passando marcha, mas o carro automático está na oficina e eu estou usando com marcha, então, ele está doendo bastante, porque eu rodei meus 600, 700 quilômetros essa semana. Então, a verdade é que não vai sumir de uma hora para outra. Ela vai demorar a sumir toda a dor, ela vai passar um tempo a sumir. Perdoar não significa esquecer. Não é porque eu decidi que eu esqueci que eu sofri amnésia. Eu não posso usar a minha lembrança para ficar lembrando a outra pessoa e cobrando dela se eu falei que perdoei. Mas também não quer dizer que eu nunca mais vou lembrar. Então você vai perguntar para mim o que significa perdoar. Vamos ver que palavra que Pedro está usando aqui. Quando ele pega e fala aqui, Pedro aproximando-se de Jesus, ele pega e fala assim, perguntando para Jesus, no versículo 21, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? É a pergunta de Pedro. A palavra no Novo Testamento tem 2 palavras para perdão. Uma palavra muito usada por Paulo é a palavra que está ligada à graça, né? Onde eu libero graça sobre a vida. Uma graça é que você recebeu algo de graça. E a outra palavra que tem muito esse negócio aqui tem um pointer? Olha, tem. A palavra que é muito usada, que é usada 146 vezes no Novo Testamento, e em suas variações, e aqui tanto Pedro quanto Jesus usa ela, é essa palavra aqui, afezon, né? É zo, porque tem o é assim. Então, afezô significa deixar, entregar, dispensar, despedir, desistir de algo, mandar embora, liberar algo. É isso que ele está perguntando. Quando é que eu devo liberar? Quantas vezes eu devo liberar? Por que ele está falando isso? Porque para o judeu daquela época, ele pecava contra uma pessoa 3 vezes o mesmo pecado por dia, ele era perdoado até 3 vezes o mesmo pecado.
E aqui Pedro, vamos dar um desconto para ele, porque Pedro está querendo ser muito espiritual. Ele está falando o seguinte: por dia, quantas vezes eu devo liberar uma pessoa que peca contra mim o mesmo pecado? 7 vezes? Ele dobrou o valor, colocou mais um para tipo ser o número da perfeição, né? O número 7, alguma coisa assim. Pedro estava querendo ser perfeito, né? Quantas vezes eu devo, Senhor, deixar a ofensa, entregar a ofensa, dispensar a ofensa, despedir ela, desistir da ofensa, mandar embora a ofensa, liberar a ofensa? É isso que ele está perguntando. Quantas vezes eu devo fazer isso? Quantas vezes eu devo fazer isso? E aqui nós vemos que Jesus vai dar uma resposta para ele inusitada, né? Só para você entender, se você estiver lendo a sua Bíblia, por exemplo, em Mateus 4, versículo 20, diz assim: no mesmo instante eles deixaram as suas redes e seguiram. Quem deixou? Exatamente Pedro e André. Deixaram as redes dele para seguir Jesus. Eles esqueceram que tinham rede? Eles esqueceram que tinham barco? Não, eles deixaram a rede, deixaram o barco e foi seguir Jesus. É a mesma palavra que é usado aqui. Se você estiver lendo o Novo Testamento em Mateus 27, versículo 50, você vai ver que Jesus está na cruz e ele vai dar um brado, e nesse brado ali, diz que Jesus entregou o seu Espírito. Essa palavra entregou é essa mesma palavra, Efésios. Ele está falando ali, ele entregou. Quantas vezes eu entrego? Quantas vezes eu libero? Ele entregou. Se você estivesse lendo, por exemplo, em João, quando Jesus fala aqui: eu não os deixarei só, eu te mandarei o Consolador, a palavra deixarei que está escrito lá é essa mesmo. Eu vou deixar com vocês. Vocês não vão ficar só, vocês não vão ficar só, eu vou deixar alguém com vocês, o Espírito Santo vai vir, vai estar com vocês. Então a verdade é que o que ele está perguntando: quantas vezes eu deixo, quantas vezes eu perdoo, quantas vezes eu livro, quantas vezes eu me livro, quantas vezes eu deixo para lá a ofensa. E aqui você não vê no português, mas no grego deixa claro que é por dia, não é na vida. E Jesus traz uma resposta muito interessante para essa pergunta, no qual nós vemos aqui que ele está falando sobre liberar as ofensas. Nós vemos aqui que nós devemos deixar a ofensa, e como nós devemos saber que eu e você perdoamos uma ofensa. Quando chega o momento que eu sei que eu perdoei uma ofensa? Quando você lembra dela, porque você vai lembrar dela e ela não dói mais. Enquanto nós estivermos lembrando e doendo, a gente precisa continuar perdoando. Meu professor na faculdade, ele falou aqui que nós devemos, toda vez que lembrar, perdoar novamente. E é disso que Jesus está falando quando ele fala sobre nós perdoarmos. Mas será que eu devo perdoar mesmo? Será que eu devo perdoar? Será que é algo que eu devo fazer? A verdade é que se Jesus diz aqui que se nós quisermos segui-lo, nós precisamos perdoar como ele perdoou. E ele dá essa resposta aqui, nessa pergunta de Pedro, quantas vezes, e fala 7 e tudo mais, Jesus vira para ele no 22 e fala assim: eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 490 vezes a mesma coisa, a mesma falha da pessoa contra mim num dia só. Eu ficar perdoando ele. Mas alguém falha 490 vezes contra nós num dia só? É difícil, né? Porque se começar a falhar, a gente sai fora, né? Eu lembro quando pequeno, eu apanhei da minha mãe 7 vezes num dia só pelo mesmo motivo. Porque eu ia fazer de novo. Eu era um santo. Eu vejo essas crianças na igreja, o pessoal fica assim meio agitado com elas. Vocês não me conheceram. Vocês não sabem como é que eu era. Eu sou hiperativo. Vocês não sabem o que é uma criança que botar terror numa igreja. Vocês não me conheceram, estão por fora. Falava mais do que o homem da cobra, mexia mais do que tinha formiga, né? E andava para todo lado, e arrastava, passava por debaixo dos bancos, saía do primeiro, saía lá no fundo, era tudo banco naquela época, saía do último, saía no primeiro, saía no meio, passava no meio das pernas das pessoas. Vocês não sabem, né? Não tinha um culto que eu não apanhava. Minha mãe levava para mim lá naquela casinha, porque lá na igreja que eu fui criado, era uma casinha lá fora com um buraco, sabe, que você faz as necessidades, e eu apanhava lá no meio das varejeiras e aquele perfume gostoso, né? Xilap, xilap, xilap. E tinha mais, minha mãe mandava segurar o joelho, colocar o bumbum para cima e falava: se gritar, apanha dobrado. Eram 10 cintadas, se gritasse era 20, né? E eu sabia que era 20, então eu engolia ali aquilo tudo lá de boa. Voltava para a igreja, passava 10, 15 minutos, estava eu de novo botando terror, né?
Então, era assim, era uma maravilha. Mas a verdade é que foram 7 vezes num dia só. Eu lembro como se fosse hoje, eu apanhei sobre o mesmo motivo que eu fui e fiz 7 vezes. Na última vez ela pegou o cinto e me deu, né? Falei assim, agora você me bate, porque você não vai consertar mesmo hoje. Aí eu comecei a chorar, falei, não, bate a última vez que eu paro. Apanhei a 7ª vez, né? Foi uma maravilha. Né? A minha mãe disse que ela teve 6 filhos naturais e 3 adotados. Juntando todos os outros 8, eu apanhei tanto quanto ou mais do que o restante. Tá bom, deu gente, deu homem, né? E não deu problema. Não tenho problema psicológico nem emocional com nada disso. Amo muito minha mãe. Mas a verdade é que é 490 vezes. O que está falando aqui? Toda vez que eu lembro, eu perdoo. Porque eu posso conseguir lembrar 490 vezes a mesma coisa que a pessoa fez contra mim num dia. Não é verdade? Você está andando no carro, dirigindo, começa a pensar naquilo que a pessoa fez, que te magoou, não é assim? Só eu? Senta para comer, aquele prato bonito, estava com aquela fome, na hora que senta, lembra, perde até a fome. Quem está do lado está achando até bom, porque vai ficar com o resto, né? Ah, não é assim, né? Porque lá em casa era assim, nós éramos 9 crianças na mesa, todo mundo ficava esperando para ver quem que ia deixar um pouquinho. Porque era tudo assim, a ração, era um bife para cada um, uma colher de arroz para cada um, de feijão para cada um. Então a gente ficava vendo quem não estava com fome naquele dia, ficava só esperto esperando. Né? Eu lembro uma vez que tinha ali os 11 bifes e aí sobrou um pedacinho, que seria o 12º. E aí meu pai falou assim, quem pegar primeiro, fica com ele. Todo mundo foi com garfo, eu fui com a mão. Né? Então eu tinha ali aquele tanto de garfo na minha mão, né? Mas eu fiquei com um pedacinho de bife. Né? Então a verdade é que é maravilhoso as coisas, né? Mas, queridos, a gente lembra e a gente fica pensando naquilo, e a gente fica lembrando daquilo. E para ilustrar, a partir do versículo 23, Jesus começa com uma ilustração muito interessante. Ele fala de um homem que ele devia muito. Ele devia 10 denários, 10.000 denários para aquela pessoa, para aquele rei. E ele foi chamado para ser cobrado por aquela lei. Só para você entender a dívida, o que são 10.000 denários? A medida é o seguinte, é a medida que vai além da medida, porque em nossas palavras, a palavra que é usada em grego aqui é zilhões. A gente conhece milhões, bilhões, mas a palavra que é usada em grego aqui são zilhões. E o que está dizendo para nós aqui é o seguinte, que um talento era a maior unidade que tinha do dinheiro do Novo Testamento, o que equivalia a 6.000 denários. Um denário era um dia de trabalho de uma pessoa. Então hoje, se um trabalhador ganha R$100, um denário custava R$100. Um talento custava 6.000 denários, então seria 100 vezes 6.000, que está dando o quê? Já a conta aí, cadê o pessoal da matemática? 600 mil, é isso? Ou 6.000? Faz as contas aí, vocês que são matemáticos, né? E o que acontece? 10.000, aqui que ele fala 10.000 talentos, que são 10 mírias no grego, o que está dizendo aqui para nós? Que os 10.000 talentos multiplicados e tudo colocado, ele devia 60 milhões de dias de trabalho, o equivalente a 200.000 anos de trabalho, ele devia para aquele rei. Alguém dá conta de viver 200.000 anos para pagar? O cara foi devendo, mas quando ele chegou, o rei falou, olha, eu vou pegar você, eu vou pegar a sua família, eu vou pegar tudo que você tem e vou vender sua mulher, seus filhos para os outros e vou te colocar na cadeia, você vai trabalhar para mim de escravo até pagar tudo. Ele não ia pagar tudo, ele ia morrer na cadeia, trabalhando como trabalho escravo. É isso que vai acontecer com você, porque sua dívida é muito grande, mas ele pediu compaixão. E olha aí, o versículo 27 diz que o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. A palavra cancelou aqui é de novo a palavra grega que a gente viu agora há pouco. Ele livrou ele daquilo, ele dispensou aquilo, ele deixou para lá aquilo. Sabe quando a pessoa pega alguma coisa emprestada, ele quebra e traz de volta quebrado você, e você olha dá vontade de trucidar a pessoa, mas você fala, deixa para lá, era só uma ferramenta, era só um martelo que está sem cabo agora, né? A gente pode achar outro cabo e colocar, algo assim, né? Ele dispensou aquilo, ele perdoou aquilo, ele cancelou aquilo, e você diria o seguinte, olha, um cara desse agora vai perdoar todo mundo, não vai? Se você é perdoado de 60 milhões de dias, 200.000 anos de trabalho, aí de repente surge um cara que devia a ele, um cara que devia para ele 100 dias de trabalho, 100 denários, 100 dias de trabalho. Aí ele fala, não, vem cá rapaz, me paga tudo que você deve. Olha o versículo 28,
Olha, o servo saiu, ele encontrou um dos seus conservos, e que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me tudo que você me deve, agora. Pega o cara e joga na cadeia, enquanto você não me pagar. Engraçado, cara terrível, pessoa ingrata, ingrato demais, não? Falar para você, viu, brincadeira. Olha, vê se pode uma pessoa dessa. Olha, ele tem que pagar minha dívida. E será que eu e você não somos iguaizinhos? Olha, nós devíamos zilhões para Deus, nós devemos zilhões para Deus, sabe por quê? Ele perdoou seus pecados do passado, do presente e do futuro, na cruz do Calvário. Eu e você cometemos zilhões, nós devemos para o Senhor, não são 200 mil anos de trabalho, nós devemos bilhões de anos de trabalho para o Senhor, de tanto pecar, que nós pecamos. Mas olha, quando alguém peca contra nós, mas ele tem que pagar, ela tem que pagar, ele tem que não sei o quê, ele tem que sumir. E sabe, às vezes a gente acha que até a solução é Deus matar a pessoa. Você já fez essa oração para Deus? Deus, olha, esse problema acabaria se essa pessoa morresse. Ficou doente? Está doente? Que morra. Não? Vocês não? Vocês são santos demais, né? Vocês estão muito superior do que eu. Vocês estão no nível assim espiritual 1000 vezes melhor que o meu, né? Deve ser porque eu sou uma pessoa má, mas vocês são bons demais. Olha, essa dívida tem que ser paga. Não somos assim? Você me ofendeu, você falou mal de mim, você fez isso nas minhas costas, você falou mal daquela pessoa que eu amo, você fez mal à minha família, você me abusou. E nós pecamos contra Deus, não só pecávamos, mas pecamos. Um dia eu vi uma entrevista nos Estados Unidos, e tinha um grupo nos Estados Unidos que cantava, o Petra cantava uma música sobre o beijo de Judas, né? E na música, eu vendo a entrevista da pessoa, ele falou assim, que a música fala exatamente do beijo de Judas, que eu e você damos beijos de Judas em Deus todo dia, em Jesus todo dia, porque a gente levanta e fala que ama Ele, e eu estou apaixonado, e obrigado Senhor, não sei o quê, mas daí 5 minutos a gente já peca. A gente já traiu a confiança dele, mas Ele continua nos amando e perdoando, porque você falou, Senhor me perdoa, eu não queria ter feito, Ele perdoa, não é assim? E não é bom a gente viver com essa graça? É maravilhoso demais, é interessante demais, nós somos perdoados pela graça. Jesus tinha tudo para mandar a gente para o inferno, Jesus podia não nos perdoar, mas não, Ele vai dar a vida por mim e por você para nos perdoar. Mas só falar para você, eu não vou perdoar não. Será que nós, como povo de Deus, não deveríamos dar o exemplo? Já que nós fomos tão perdoados, eles dizem que nós não podemos fazer nada que nós ainda não experimentamos. Uma coisa é você falar, outra coisa é você viver, não é assim? Mas nós já experimentamos o perdão. Nós já experimentamos estar do lado de quem precisa ser perdoado. Eu experimento isso todo dia. Eu não sei você, às vezes o Lucas, né, que ele está mais santo ali no fundo, consegue passar 24 horas sem pecar. Eu não sei nem quantos minutos eu consigo ficar. Não estou cronometrando não, mas eu sei que eu peco todo dia. Inclusive eu tive no culto cedo em Campo Limpo e vindo para cá, eu vim orando no carro na marginal, cheio de buraco, né, para Deus perdoar quem deixa a marginal daquele jeito, mas pedindo perdão dos meus pecados, para poder chegar aqui e ministrar a palavra para vocês. Eu falo em voz alta mesmo dentro do carro, quem passa do meu lado acha que eu sou doido, mas eu converso com Deus de boa. Meu carro nem o rádio liga mais, porque eu passo mais tempo falando com Deus mesmo, é melhor. Aprendi que é melhor para mim. Tem algumas músicas que eu ouço que faz eu afastar de Deus, mas olha o que a palavra de Deus diz em Colossenses 3, versículo 12 ao 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revista-se de profunda compaixão, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Está indo até bem. Suporte uns aos outros. Aí pronto, agora brincou, né? Eu tenho que dar suporte uns aos outros. E perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Como é que eu vou perdoar? Como o Senhor perdoou. O que você teve que fazer? Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Acima de tudo, ame. Vamos amar, irmãos. Acho que foi o pastor Cláudio que postou lá, né, que
alguma coisa de uma música evangélica aí, que quando estava na prova, quem te criticou, não sei o que, vai se arrepender, e a outra música lá, a pessoa secular cantando, é preciso amar, como se não houvesse o amanhã, né? O cara do mundo mandando o povo amar, e o povo da igreja falando, você vai arrepender, você vai levar, você vai pagar. Que cristianismo é esse, irmãos? Aonde nós vamos chegar com esse cristianismo? Aonde pessoas vão querer Jesus desse jeito? Olha Efésios 4, Paulo diz assim no versículo 29 e 32, nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Então fala coisas que faz bem para os outros, para que conceda graça aos que ouvem. Então, se depender de mim, eu vou evitar de ofender. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quando nós usamos nossa boca para ofender, a gente está entristecendo o Espírito Santo. Aí ele diz assim, livra-se de toda amargura, indignação, e ira, e gritaria, e calúnia, bem como toda maldade. Livra-se de tudo disso. Livra-se aí novamente aquela palavra grega que eu apresentei para vocês. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Vale a pena a gente perdoar. A resposta que Jesus está dando para Pedro é o seguinte, olha, quantas vezes devo perdoar? O Senhor está dizendo, olha, quantas vezes eu te perdoei? Quantas vezes eu te perdoar, você continue perdoando o próximo? Essa é a resposta que Jesus está dando para Pedro, os 70 vezes 7. É fácil, irmãos? Não é fácil, não. É difícil. Tem gente que a gente quer trucidar mesmo. Tem gente que a gente quer pegar pelo pescoço. Tem gente que a gente quer ver pagar. Não vou dar aqui de santinho para vocês não, que vocês não vão ter isso de mim não. Tem gente que tem hora que dá vontade de pegar o caboclo e dar uma juntada. Lógico que isso acontece só comigo. O Tchelo, por exemplo, já não sente esses desejos, porque se ele sentir e fizer, ele desmonta a pessoa. Ele desmonta a pessoa. Eu não, sou fraquinho, não de nada. Mas a verdade é que nós precisamos perdoar. E recusar perdoar tem consequências terríveis em nós desobedecermos a palavra de Deus. Tem coisas ruins. Eu não posso deixar nós sairmos daqui sem compartilhar com vocês os perigos de nós não perdoarmos. Então o Senhor chamou, versículo 32, o servo e disse, servo mau, cancelei, olha aí de novo a palavra, eu deixei para lá, eu desisti de toda a sua dívida, porque você implorou. Você não devia ter tido misericórdia com seu conservo, como eu tive com você. Esse como eu tive com você, vem a palavra de novo, o afrosou, a palavra grega. Irado com seu servo, entregou aos torturadores, até que pagasse tudo que devia. Olha, quando eu recuso perdoar, ou você, quando nós recusamos perdoar, nós sofremos. Aí você está perguntando, que tortura é essa aqui, Jeff? Eu vou para o inferno, é uma tortura lá dos demônios? Não, é essa tortura mesmo aí que você está passando por ela, se você ainda não perdoou. Você não esquece a pessoa, você sonha com a pessoa, você anda com a pessoa, ela anda no seu carro e não paga gasolina. Vê se pode. Ela senta para comer com você e ela não pagou o arroz e o feijão. E o pior, ele fica com a picanha porque você perde a fome no meio do caminho e você deixa a carne no prato. É essa tortura que a gente tem, que a gente perde a paz. É essa tortura que está dizendo aqui. A gente anda torturado quando a gente não perdoa. É difícil. Porque todo mundo fica pensando lá, não, até Jesus voltar, até o dia que eu morrer, eu consigo perdoar, e aí não vou para o inferno ser torturado. Você está sendo torturado agora. Eu estou sendo torturado agora se eu não perdoo. Nossa, aquela pessoa, não aguento olhar para ela. Nossa, eu não aguento ouvir aquela voz. Eu lembro na universidade, foi no seminário, quando eu estava fazendo mestrado de divindade, uma professora, ela encarnou em mim. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz com essa mulher? E ela era professora de formação espiritual. E me perseguia que nem o diabo, persegue o crente. Aí um dia eu chamei ela, fui na sala dela, preciso conversar com você. E eu fui conversando, por a gente ter feito psicologia, eu consegui tirar dela o motivo que ela tinha raiva de mim.
Eu tinha a aparência, a voz e a forma de ser do pastor que abusou dela sexualmente quando ela era jovem na faculdade. Ela estava numa faculdade cristã, tinha uma igreja acoplada a essa faculdade cristã, ela era uma loira muito bonita naquela época, e foi lá com seus 17, 18 anos de idade, pedir dinheiro para poder ir para casa, porque ela era de uma família muito pobre, que a mãe tinha falecido, o pai tinha casado de novo, assumido uma mulher com várias crianças, que já tinha criança com a primeira mulher, que teve mais criança. E ela queria passar o Natal com a família, em casa. E ela não tinha dinheiro e foi ver se o pastor podia ajudar. O pastor ajudou, mas ele fez outras coisas com ela. Aí ela olhou para mim e eu, por incrível que pareça, tinha a aparência desse homem, a minha voz, o mesmo tom de voz. E eu sou uma pessoa líder. E o cara era líder também. Então ela olhou para mim dentro da sala de aula, já viu o homem lá. E voltou todas aquelas emoções, todo aquele rancor, todo aquele ódio dela, que ela achou que já estava suprimido. E isso vai acontecer. Porque às vezes a gente acha que deixou para lá, que perdoou e tudo bem, enquanto você não vê a pessoa, mas o dia que você vê, aí que bagunça. O dia que você encontra de novo alguém que parece, às vezes a gente encontra alguém e começa a tratar mal aquela pessoa sem nunca ter visto e fala que o santo não bate. Você está lembrando de alguma coisa lá dentro, no seu interior, que te machucou no seu passado, talvez você nem lembra. Que essa pessoa te faz mal por causa disso, às vezes lá da infância. É a voz, é a aparência, é o tipo da pessoa, a personalidade dela, e já não bateu o santo, né? Agora, e aí os dois são lavados e remidos no sangue de Jesus e tem o Espírito Santo. Aí eu não entendo como o santo não bate. Se nós temos o Espírito Santo. É alguma coisa que está guardada lá dentro, que nós precisamos tratar, nós precisamos ver, nós vamos ser livres disso, porque está fazendo mal para nós. Nós estamos sendo torturados, e de repente aquela mulher, que era uma professora num seminário, com doutorado, uma mulher com doutorado em formação espiritual, capelã de uma universidade, no seminário. Estava cheio de ódio, de rancor no coração. E não conseguia me ver dentro da sala de aula. E pela graça de Deus, a gente pôde ajudar ela a perdoar aquela pessoa, e liberar aquela pessoa, e parar de ter raiva de mim, né? Porque estava difícil o negócio. A gente ia acabar tendo uma colisão. Mas a verdade é que nós precisamos prestar atenção nisso. Porque muitos de nós vivemos em tortura diária. E saímos e voltamos à tortura, porque nós guardamos mágoas, nós guardamos rancor, nós não resolvemos as coisas dentro de nós. Não resolvemos as coisas com as pessoas. E eu te dei um papel aí, te dei uma caneta hoje, para você usar. Se puder devolver a caneta, eu agradeço, porque eu pretendo usar esse sermão algum dia de novo, eu posso usar as canetas de novo. E eu queria que você escrevesse nesse papel a primeira letra das pessoas que você tem dificuldade de perdoar, por algum motivo. Para não escrever o nome todo, não entregar, porque vai que alguém olha, né? Pode escrever a primeira letra do nome, do primeiro nome, do segundo, do terceiro nome da pessoa. Pode escrever o nome da empresa, alguma coisa. Mas antes de você escrever qualquer coisa, escreva J. J. Escreva J aí no seu papel, por favor. Todo mundo, escreva J aí no papel. Esse J aí é para Jeff. É para mim. Porque se eu ainda não te magoei, não te ofendi, não fiz nada que você sentiu mal, pode ficar tranquilo. Nos próximos anos eu vou fazer uma hora ou outra. Aí você já está me perdoando. Porque você vai escrever a letra, em cada um desses papéis aí, você vai escrever a letra de pessoas que você tem dificuldade de perdoar. Tem mais alguém que precisa de papel, caneta? Que não pegou ainda? Se precisar, nós temos aqui. Onde está o papel e a caneta? Estão aqui. Se precisar, alguém pode pegar para você. Você escreve aí, e daqui a pouco, você vai vir pegar o cálice da ceia e o pão. E tem um lixo ali do lado que ficou aberto. Você vai rasgar esse papel e vai jogar lá. Lembra a palavra? Vou voltar para a gente poder. Será que eu consigo voltar onde precisamos? Ele foi para frente, né? Não, esse negócio aqui é engraçado, né? Ele não volta para trás quando a gente quer. Ó. Agora voltou. Vamos lá. Lembra aqui? O que significa a palavra que Pedro está usando? O afenzo, né? PH tem som de F, né? Usou por causa do afenzo, por causa do O, escrito assim, como o alfa e ômega. E aqui você vê aqui, ó,
deixar, entregar, dispensar, despedir, desistir de algo, matar, mandar embora, liberar algo. Então você, não é para matar a pessoa não, você vai liberar aqui, você vai deixar aí, na hora que você vir, amém? Glória a Deus. Diz aí, alguém falou isso, eu não sei quem, falou para nós, exatamente isso assim, somos como bestas quando matamos, somos como homens quando julgamos, somos como Deus quando perdoamos. É anônimo, eu não sei quem foi, mas que é uma frase incrível, é. Escreve no papel no final, Efésios 4:32, não precisa escrever o versículo, não, só para você lembrar. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoa-se mutuamente, assim como Deus perdoa vocês. Pessoal do louvor, se quiser vir, pode. O salmista escreveu o Salmo 86, no versículo 5, ele diz assim: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos os que te invocam. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor Deus, porque nós não merecemos ser perdoados. Não fizemos nada para merecer o sacrifício de Jesus, não fazemos nada para merecer o teu perdão. Mas o Senhor nos perdoa todo dia. Nós vivemos debaixo dessa graça, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não é nosso, é dom de Deus, é presente de Deus, é dádiva de Deus. Com a certeza, Senhor Deus, que fomos perdoados de todos os pecados do passado, do presente e do futuro, sabendo que a hora que nós não estivermos mais aqui, ou Jesus voltar, nós estaremos com o Senhor, porque somos perdoados. Porque o sacrifício de Jesus na cruz pagou por todos os nossos pecados e venceu o poder do pecado que tinha sobre nós, e ao ressuscitar venceu o poder da morte que estava sobre nós, e nós temos vida eterna porque somos perdoados em Cristo Jesus. Senhor Deus, ajuda-nos a largar, ajuda-nos a deixar para lá, ajuda-nos nós livrarmos, ajuda-nos a sairmos daqui, Senhor Deus, sem mais ser torturados. Trabalhe em nós agora, Espírito Santo de Deus, que ao pegarmos o pão e o cálice e tomarmos da mesa do Senhor nesta manhã, nós saímos aqui diferentes do que nós entramos, livres, libertos, que haja libertação sobre o teu povo, a tua igreja. Pai, como pastor dessa igreja, eu perdoo em nome da igreja todos aqueles que passaram por aqui, que magoaram o teu povo e a tua igreja, todos que passaram por aqui e traíram a tua igreja, todos, Senhor Deus, que vieram aqui um dia, Senhor Deus, e não foram aquilo que falaram que iam ser, aqueles que abusaram, aqueles que sugaram, aqueles que roubaram o tempo, aqueles, Senhor Deus, que estiveram conosco no passado, desses 10 anos, 11 anos de existência dessa igreja. Senhor Deus, nós perdoamos todos, nós liberamos todos, não seremos mais torturados, Senhor Deus, pelo que os outros fizeram conosco. Nós perdoamos e liberamos e entregamos em tuas mãos. Seja feita a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós queremos sair daqui livres, livres de torturas, nas nossas mentes, nos nossos corações, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Nós queremos libertação sobre nós, como indivíduos, como igreja, como corpo de Cristo, para a tua honra e tua glória, para o engrandecimento do teu santo nome, Pai. Nós oramos, nós apresentamos o pão e o cálice e pedimos, Pai, que nós anunciemos a morte de Jesus até que Ele venha através desse ato, em nome de Jesus. Enquanto nós estivermos cantando, você pode vir à frente, pegar o pão, o cálice, você pode depositar no lixo. Livra-se, rasga esse papel aí e livra-se de toda a tortura.
nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado. Dia 6 de março, naquela porta ali, assim que nós descemos, essa porta maravilhosa que dá problema para descer, o Rubão me falou uma coisa muito linda. Ele falou: Jeff, a última pessoa que eu precisava perdoar, eu perdoei domingo passado. Glória a Deus. Eu preguei em tal igreja, tal pessoa estava lá, o Espírito Santo falou comigo. Eu fui até aquela pessoa e perdoei ela. Eu não tenho mágoa contra ninguém. Eu posso subir para o céu hoje. Estou pronto para morrer. O Rubão foi um grande exemplo de perdão. Quando eu conheci o Rubão, ele não era assim não. Eu conheci ele em 2002. Ele queria pegar muita gente pelo pescoço. Não é que não parou de ter essa vontade, porque a gente de vez em quando dá vontade mesmo. Mas ele aprendeu a perdoar. Foi um grande exemplo. A última palavra que ele me falou antes de entrar no carro, é lógico que eu falei com ele várias vezes depois daquilo, que o Rubão falava comigo toda semana, e as 3 vezes que ele foi na madrugada para a emergência, ele ligou para mim, quando estava indo para a emergência, com febre. Ele falou assim: obrigado porque você não desistiu de mim.
Porque na nossa jornada como amigo de 2002 até a eternidade, que ele continua sendo meu amigo, teve muitos momentos que ele precisou de me perdoar, mas teve muitos momentos que eu precisei perdoar ele. E foi a única jeito que a gente continuou andando junto. A gente só consegue andar junto quando há perdão. A gente precisa perdoar. Para aqueles que não me conhecem e falam, você não sabe o que eu passei, Jeff, por isso você fala isso. Eu não sei o que você passou. Eu fui abusado sexualmente dos 5 aos 8 anos de idade. Eu fui maltratado nas escolas, colocado nos cantos da escola como burro, com chapéu de burro. Fui expulso da escola na 5ª série. Me falaram que eu nunca ia ser ninguém, nunca ia ser nada. Deus me abençoe, eu tenho 3 bacharéis, 2 mestrados e estou na metade de um doutorado. Esse é o que não ia ser nada. Fui muito maltratado, de muitas formas, inclusive espancado uma vez, deixado sangrando. Muitas coisas já aconteceram na minha vida, e eu não estou querendo que você compare as minhas, eu estou só querendo dizer que não tem nada que alguém te fez na sua vida que o sangue de Jesus não possa te dar a capacidade e o Espírito dele habitando em você para você perdoar. Na noite em que o Senhor Jesus Cristo ele foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças, ele partiu, ele disse, esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Comei dele todos, em memória de mim, em memória do Senhor Jesus, vamos participar do pão. Semelhante modo, após haver ceado, ele tomou o cálice e falou assim, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de muitos. Bebei dele todos em memória de mim, em memória do Senhor. Vamos participar do cálice. Posso crer no amanhã, porque ele mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, quem vive está. Pai, na tua presença, como estamos nessa manhã, nós apresentamos nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor. E colocamos a vida financeira do teu povo diante do teu altar. E pedimos, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, a vida financeira do teu povo. Abra a porta de emprego para o desempregado, abençoe aquele, Pai, que tem o seu sustento, Pai. Senhor Deus, que o teu povo seja abençoado, a tua igreja financeiramente. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, nós agradecemos e cremos. Você pode depositar no gasofilácio, passar na maquininha com o Márcio ou depositar na conta da igreja. Em nome de Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou. Glória a Deus. Para me resgatar, o que fizeste a mim. Fala do Senhor Jesus, porque Ele é digno, aleluia. Eu peço perdão de nós excedermos um pouco no horário. Já são praticamente meio-dia. Acho que aquele relógio ali, ele sempre mantém um pouco adiantado para o pastor não acabar atrasado, né? Falta 2 minutos ainda, meio-dia. Queríamos ter terminado há uns 15 minutos atrás. Mas hoje tivemos a comunicação e eu acho que o que Deus fez valeu a pena. Amém? Glória a Deus. Terça-feira, nosso culto
Lar de Esperança online. Quinta-feira o culto aqui na igreja, das 20 às 21, nós oramos, nós cantamos, nós temos uma palavra, é uma bênção. Culto quinta-feira, venha, participe. E tem mais algum aviso para esse final de semana? Não? Guarda aí, dia 25 desse mês, nós teremos um seminário das 15 às 19 horas de adoração e louvor. E se você quiser participar, é só dar seu nome para o Lucas Borges, que é o nosso ministro de louvor. Ok? Mais algum recado, aviso? Não tem? Visitante, nós queremos agradecer as nossas visitantes que estão conosco pela primeira vez. Sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus Cristo. Volte sempre, se quiser, fica com a gente e traz mais gente. Amém? Glória, já fez amiguinha, tá vendo? Maravilha, glória a Deus. Vamos receber a bênção final? Que o amor de Deus o Pai, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de vós. Que aonde colocar as plantas dos pés o lugar seja santo, onde colocar as palmas suas mãos tu sejas ali próspero. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diz, amém. Diga aí pro teu irmão, eu te amo em nome de Jesus.